boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite. Hoje uma live muito especial. A gente queria muito falar, trazer este assunto. Oi, Leo, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Nancy. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Vai mandando o aviãozinho, aquela setinha assim, para as pessoas que possam. Oi, Ana, já chegou. Ela que vai participar da nossa live. Já vou chamar. Oi, linda. De nossa live sobre menopausa em corpos transmasculinos e homens trans. Vamos conversar com Ana Fanganiello, espero estar pronunciando bem, e com Xande Peixe. Vou já chamar quem está aqui, Ana, já pediu. Vem, Ana, psicóloga, psicodramatista, mãe e cofundadora do Núcleo Trans. Ela vai nos contar o que significa tudo isso, entrar ao vivo. Tô chamando. Vamos chegando. Vai mandando para as pessoas, manda aviãozinho, ajuda a divulgar essa live. Ela está entrando, entrou. Cadê? Entrei, mas Oi, Ana. com a câmera pro outro lado. Ah, mas isso é fácil de resolver. Tudo bem? Boa noite. Boa Seja muito noite. bem-vinda. Muito obrigada Prazer estar aqui por com estar você. aqui com a gente. Prazer. Vamos ver se Jande já chegou. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem também. Tudo bem, deixa eu chamar. Aí, Xande já chamou, vou chamar e vamos conversar com os dois. Na verdade, eu vou ouvir vocês, né? Vou mediar aqui um pouco as perguntas, quem quiser fazer perguntas. Facilita a minha vida a pergunta. Eu sempre falo isso. Tipo, façam perguntas porque aí eu sei por onde pensar. Oi, Xande, chegou ele, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Quanto tempo, Xande? Saudades. Bastante, Ana. Obrigado, também. Que bom. Bom, hoje é um tema, a gente tem conversado um pouco, a gente teve depoimento do Xande, que foi muito legal, muito marcante, assim, dentro do filme. Nosso filme está aqui, o cartaz, Menopausa. Semana passada a gente ganhou um prêmio com o filme, um prêmio no festival nos Estados Unidos, um prêmio que é um festival que teve filmes do mundo inteiro, e a gente ganhou um prêmio. Estamos muito felizes. Eu ainda estou tentando entender porque está tudo em inglês, mas a gente sabe que ganhou um prêmio, que o filme vai passar em vários lugares por aí. Olha, está chegando um monte de coraçãozinho. Quero dizer a todos e todas que estão hoje nessa live, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. A gente sempre tenta trazer o máximo de diversidade, de inclusão aqui com o tema menopausa, mas a gente tem chegado muito pouco à comunidade das pessoas trans, dos homens trans. Então, é uma noite muito feliz ter você aqui de novo com a gente e chegar nas pessoas que possam se interessar, porque a gente sabe que existe um grande tabu em torno da menopausa, né? E muita desinformação. Então, a gente sabe como é mais difícil ainda para as pessoas trans. Eu queria ouvir de vocês como que é o núcleo trans, como que é a tua experiência com a menopausa. Sandy, quando a gente te chamou para o filme, para você foi uma surpresa ser chamado para falar sobre esse assunto? Você já estava sentindo as questões da menopausa? Como que foi para você? Foi super importante. Como você disse, é um tabu, né? Falar sobre menopausa, principalmente entre homens trans. Nós, entre nós mesmos, não conversamos muito sobre isso, né? Acho que pelo fato de ser uma questão biológica feminina, né? Até quando eu divulguei a live de hoje, algumas pessoas falaram assim, você não pode falar menopausa, você tem que falar andropausa. Eu falei, pô, peraí, né? Vamos, né? Por questão, né, da questão da identidade de gênero, né? Eu ser chamado de ele, mesmo tendo nascido num corpo biologicamente feminino, né? Eu vou falar, tá, andropausa por essa questão. Mas o assunto é muito mais delicado do que uma nomenclatura, né? Quando eu fiz
entrevista com vocês da questão do filme, eu passo pela questão da menopausa porque eu fiz a ectomia total há 13 anos. Eu fui, acho que, o primeiro pelo SUS a fazer. E eu não estou fazendo hormonização há algum tempo, por questões minhas mesmo, né? Então eu sinto bastante o climatério, né? A irritabilidade, a falta de sono, né? E eu acho que a principal questão de não se falar da menopausa para homens trans, andropausa, nesses corpos menstruantes, eu vou chamar assim, corpos que menstruam, é a questão de que isso não é falado dentro dos ambulatórios trans, né? O ambulatório trans é uma conquista, parabéns para todos, mas faltam algumas questões relacionadas a isso, né? Tem inúmeras coisas, assim, se eu for começar a falar aqui, a Aninha me conhece, eu falo muito, né? A questão, por exemplo, do acesso a ginecologista, né, para nós homens trans, né? Eu sinto que falta uma coordenação entre algumas conquistas e algumas coisas. Por exemplo, nós temos o direito a mudar, né, fazer a retificação de nome e gênero, mas o sistema não acompanha. Então, assim, como que o Alexandre Peixe, gênero masculino, vai fazer uma mamografia, vai fazer um Papa Nicolau? O sistema não aceita. E assim, não é em todos os lugares do país que tem um ambulatório específico para pessoas trans. E aí eu faço a pergunta, que a Ana já conhece essa minha pergunta há muito tempo: o que é saúde integral para pessoas trans? Porque eu não consigo entender até hoje o que é uma saúde integral, entendeu? E aí eu posso... Por favor. E aí, de novo... Vou tirar só os comentários para não ficar na frente de vocês, e daqui a pouquinho eu abro e a gente vai lendo, viu, Guilherme? Eu já li aqui seu comentário, só vou tirar para não ficar em cima, né? Que como somos em três, ficam as letrinhas muito em cima dos seus rostos, mas daqui a pouquinho voltamos, tá bom? Por favor, Ana. O Xande, né, como vocês já devem ter reparado, nós nos encontramos de longa data. E a gente sempre conversa assim, então a gente vai continuar conversando assim, né, Xande? Tipo, um pode falar e o outro vai pensando e a gente vai falando, então é isso aí. Eu acho que assim, tem algumas questões que a gente precisa entrar, que é quando... Eu vou voltar lá, tá, Xande? Você também tá cansado de escutar eu falar disso, mas... O pessoal aqui não tá. É um pouquinho didático, sim. É bem importante. Quando a gente criou o Núcleo Trans, lá há 6 anos atrás, na Unifesp, sempre foi o nosso ideal ser um núcleo que não existisse mais. Esse sempre foi o nosso objetivo. Parece meio doido falar isso, mas é exatamente assim. A gente queria criar um ambulatório de especialidade para tratar especialidades, não tratar as questões de base. Tanto é que quando a minha função no Núcleo Trans sempre foi capacitar profissionais da base, para que a gente pudesse ter esse atendimento que o Xande falou, na base. E é isso, assim, como a gente vai atender um corpo trans na menopausa? A gente vai aprender assim como a gente trabalha com um corpo menopausado cis, né? A gente tem que aprender, tem que ensinar, tem que acolher. Muita gente fala para mim, não, mas você... Vou puxar para psicologia. Você, como psicóloga, atende pessoas trans? Eu falo, todos os psicólogos são capazes de atender pessoas trans. Todos os profissionais de saúde são capacitados para atender pessoas trans. Porque a gente está atendendo pessoa. Começa por aí.
né? Mas enfim, dei essa volta por causa da provocação do Xande final. E que ele sabe que esse é o nosso, essa é a nossa grande utopia, de que as pessoas trans sejam atendidas com qualidade em qualquer lugar da saúde, como a saúde integral. Essa é a primeira coisa. E aí a gente entra numa parte bem teórica, que é assim, por que não temos um atendimento, por que a gente não tem pesquisa com pessoas trans específicas na menopausa? Aí vão falar, é porque o índice a taxa de vida, de mortalidade, blá blá blá, é 35 anos. Não me convence. Te convence, Xande? Não. Eu vou pedir para vocês explicarem um pouquinho mais, porque também tem gente que está ouvindo que está conhecendo o universo trans nesse momento. Eu acho bem importante a gente conseguir também. Então, esse blá blá blá, que para você é muito óbvio, você pode repetir contando. Eu sei que para vocês é manchado e é chato ser muito didático, mas eu peço, por favor, porque acho que é importante, sabe? Não é chato ser muito didático, é isso, que vai indo, assim, a gente esquece. E realmente, obrigada, Julieta, por puxar. Por ter lembrado. Por ter lembrado. Vai, Xande, explica aí. A fala da Ana vem muito na questão de que a pesquisa, né, principalmente da ANTRA, né, de que pessoas trans não passam, geralmente não passam dos 35 anos. Mas essa pesquisa ela é voltada para a maioria mulheres trans, né? Não chega nos homens trans, né? Eu tenho uma teoria, né, entre aspas, sobre essa questão dos homens trans não serem abatidos, né, antes dos 35 até 35 anos, por uma questão, primeiramente, que nós temos um país machista, né? Então, assim, uma mulher virar homem é legal, sabe? Então não tem tanta violência? Tem. Não estou dizendo que não tem. Mas nesse patamar que é das mulheres trans. E a segunda questão é que a discussão de homens trans, transmasculinos, ela vem bem depois da questão das mulheres trans. Por exemplo, se você fizer uma questão de estudo entre homens trans e mulheres trans, os homens trans, a maioria, eu estou falando, né, de pessoas mais novas, elas conseguem transitar, e a passabilidade, né, ela também é uma segurança, né, porque a maioria dos meninos, não os militantes, mas a maioria dos meninos, quando fazem todo o processo de transição, né, quando começam a tomar hormônio, fica com uma passabilidade muito grande que passa desapercebido, diferentemente de uma travesti ou de uma mulher transexual. Então, o que a Ana está dizendo é que a questão das pesquisas da menopausa também tem a ver com isso, né? Quer dizer, errei. A Ana falou que não cola esse papo e para mim também não cola por essas questões. Pode falar, Aninha. Boa. Eu ia falar também essa questão da passabilidade. Eu acho que não é a palavra que a gente mais gosta de usar, mas é a mais, né? A mais batida. Mas é uma questão... Entre aspas, seria a coisa de passar inadvertida, a questão de ser cis ou ser trans. Tipo, de ser passável. Se você estiver numa multidão, você passa. Passa despercebido. Mas ela, querendo ou não, ela é uma segurança. E é isso que o Xande falou, exatamente. Uma pessoa trans, homem trans, hormonizado, ou mesmo, né, ele tem uma passabilidade melhor. Então, essa é uma das coisas. Então, uma das justificativas para não ter pesquisa com menopausa em homens trans seria essa. Essa eu acho que não cola mesmo. Mas
eu acho que tem uma outra justificativa que não é falada, que é poucas pessoas trans, e aí eu vou, né, abranger, poucas pessoas trans têm o acesso fácil à saúde, ao plano, né, ao plano do SUS, ao plano mesmo, né, planos de saúde. Por quê? Porque muitas vezes sofrem transfobia, porque muitas vezes são tratados mal, porque tem vergonha de ir, porque tem medo de ir. Então, isso tudo afasta essa pessoa da saúde. E é esse um dos motivos de que a gente também não tem dado. Porque quando vem uma pessoa para um núcleo trans, por exemplo, isso tudo é transformado em dado. Isso tudo é transformado em pesquisa. E a gente consegue mensurar alguma coisa. Agora, se as pessoas não chegam por medo, por questões, né, mais diversas, a gente não vai ter essa pesquisa. E aí, de novo, a gente precisa capacitar. Vou voltar, a gente precisa capacitar profissionais para que atendam de forma adequada em todos os lugares, todos os setores, para que a gente tenha essa população vindo para a saúde. Eu acho que, assim, tenho certeza que as pessoas trans, elas têm, a única segurança é em ambulatórios trans. Só que eu vejo, pela minha, né, caminhada aí de 25 anos dentro desse movimento, que a maioria dos meninos que procuram o ambulatório, eles querem hormônio, eles querem mamoplastia, retirada das mamas, eles não querem falar de outras questões. Então, para os homens trans, na maioria das situações, o que acaba... Só uma coisa, tá muito barulho o fundo, porque meu irmão tá aqui com a minha filha e com meu sobrinho. E eu tenho uma filha de 4 anos. As crianças, tá tá ouvindo uma criança. Também. Mas a gente acolhe as crianças, normaliza. Vai passar um gato por aqui também, a gente vai entrar na minha daqui a pouco, tá tudo bem, não se preocupe. Tá dando para ouvir bem. Tá. Pode continuar. Então, voltando. Perdi. Memória. Eu estava falando do núcleos trans, que as pessoas que vão lá, principalmente os meninos, vão atrás da hormônio terapia. Atrás da hormonização, e da questão dos caracteres, né? Então, assim, e como eu sinto falta também, eu sou também cria da Unifesp, né? Quer dizer, eu ajudei também nesse preparo para a Unifesp e também para o centro de referência, né? Lá do ambulatório trans do CRT. A gente não tem essa informação, né? Sobre a questão da menopausa. Os ambulatórios são extremamente importantes, porque é o único lugar de acolhida da gente, né? Mas eu sinto falta neste acolhimento, e aí eu não posso falar do núcleo da Unifesp, porque eu nunca frequentei, porque eu já era, né, usuário do CRT. Mas eu vou falar da onde eu fui usuário. A questão de não chamar para esse assunto, né? Pelo menos lá não se chama. E quando você tem uma questão de procurar, né, um ginecologista, é um caminho tão, mesmo dentro do ambulatório, é tão árduo, tão complicado, pelas questões que eu já pontuei, né, de que o sistema ele não acompanha as coisas, né? Então, assim, eu não sei como é no núcleo trans, né? Não sei. Por exemplo, eu fui fazer um exame ginecológico. Primeiramente, eu não quero um espaço separado para mim. Eu sou totalmente contra isso, sabe? Eu não quero aquele DSIM. Eu quero estar no lugar que todo mundo. Mas você tem um constrangimento já de chegar numa sala de uma ginecologista e tem um monte de mulher e você tá lá e aí aparece a enfermeira que vai te chamar
e ficar assim, tipo, meu, que nome é esse que tá aqui, né? Uhum. É marido de alguém, alguma coisa? Então tem N coisas, né? Que a gente passa e que a gente não consegue adentrar, né? A questão que a Ana fala do medo. O medo realmente ele existe. Você está numa sala cheia de mulheres cis, você chegar dentro do consultório, a pessoa ficar parada. Eu parei mesmo, assim, olhando para tua cara, tipo, opa, né? Travou. A questão das perguntas que todas as mulheres passam, né? Aquelas perguntas que não cabe nem às mulheres, nem aos homens trans, né? Não cabe, que é aquela coisa já maturada, horrível. E a questão da não sensibilidade com um corpo trans. Eu tenho um problema seríssimo em ginecologia. Eu chego a passar mal, né? A violência, ainda precisa ser estudado, como que você chega, né, naqueles exames sem ser tão violento. Isso não é para homem trans, isso é para mulher também, né? Isso é uma coisa que as mulheres falam há muito tempo e isso não acaba, né? Eu acho que precisa evoluir isso aí. Então, assim, a questão dos homens trans não terem não falarem sobre a menopausa e não se cuidarem nesse sentido, tem muito a ver com o que a Ana falou, o medo, o receio, a falta de diálogo dentro do ambulatório, eu estou falando do ambulatório, que é um lugar que eu me sinto seguro. Você imagina ainda no ginecologista numa UBS, que não seja uma UBS. Mesmo no plano, né? No plano de saúde também. Como que fica isso dentro do sistema de um plano de saúde? Vamos imaginar que pode pagar um plano de saúde também, né? E o plano de saúde, eu diria... Rosa, né? Eu diria que o plano de saúde é ainda pior. Pior, né? Pior. Porque são os relatos que eu recebo também. Porque, pelo menos nos ambulatórios, pelo menos no SUS, a gente tem uma regulação. E que se tiver, né, tendo algum tipo de transfobia e tal, a gente consegue chegar naquele lugar, aquele ambulatório. Dentro do plano de saúde, a gente não consegue. Dentro dessas clínicas, né, que tem, a gente não consegue chegar. Então, é pior. Pelos relatos que a gente tem... há uma coisa... Mas isso a gente está dizendo quando você vai buscar algo que não seja tão caro. Porque se você for para o plano de saúde para pagar 25 mil para tirar a teta, vou colocar assim, né? Eu sou bem bocudo, aí você consegue. Legal, né? A questão do particular, hoje não mais, né? Dentro do SUS, você tem de rapidez dentro do particular, mas porque você vai pagar, né? Mas isso não é uma questão que você vai pagar. Uma mamoplastia, né? 25, 30 mil, você vai ser atendido, cara. E aí, man, brother, né? Bem legal. Agora, num ginecologista já não é a mesma coisa. E a Ana tem toda a razão. Mas assim, só 2 parênteses antes que eu esqueça, porque eu também esqueço muita coisa. O núcleo trans agora tem ginecologista. Esse é um ponto importante. Que bom. E ela, a Isa, que é uma das ginecologistas, ela era do climatério. Então, ela vem também e está passando agora residente lá. E a segunda coisa que eu ia falar falei que eu esqueço as coisas. Menopausa aqui reinando, né? A perda da memória, normal. A segunda coisa que eu ia falar sobre a questão, o Xande falou logo no começo, sobre a questão do quando você faz
quando muda o nome no documento, como é que chama? Retificação. Retificação. Isso. Quando você faz a retificação, isso é uma briga que a gente está faz tempo no sistema, no sistema SUS, principalmente, que é, quando você faz a retificação, tem algumas coisas que você vai fazer que você não pode mais fazer porque você está retificado. E não existe uma retificação algum tipo um asterisco, esta pessoa é trans. Até porque seria transfóbico também, não seria legal. Mas a gente teve exatamente esse problema lá quando a gente fez a primeira esterectomia, que é tirar o útero e o ovário, que aquele paciente era retificado. E aí a gente estava lá na empolgação, né, o Xande conhece bem o Magnus, que é o responsável pelo núcleo lá dentro, né, da Unifesp. Na empolgação, faz, depois a gente teve um problema sério por causa disso. Porque assim, não batia. Como é que você tira o útero de um homem? Isso para dar... e assim, a gente sabe também o tanto de fraude que existe por aí. E aí cai numa fraude, como se fosse uma fraude. E aí você tem que explicar que nariz de porco não é tomada, e nananã. É aquela questão do não acompanhar, né? As coisas não andam juntas, né? Então você ganha, né? Você tem o direito a algumas coisas que não chegam na base. Na burocracia. Se não chega no sistema, imagina na base. Sim. É isso. Sim. E aí tudo isso para falar que quando a gente fala em atendimento ginecológico para um homem trans retificado, você tem uma barreira a mais aí para justificar. A não ser que você esteja no núcleo trans e isso você consegue justificar de outra forma. Ainda assim, para a gente é difícil. E onde que tem... Vocês estão falando do núcleo trans e do ambulatório trans, né? Eu sei que São Paulo é um lugar onde tem muitos ambulatórios, é uma referência até de outros países, né? Mas como que é no resto do país? Tem ambulatório? Você tem essa informação? Vocês têm? Teoricamente, era para todas as UBSs terem atendimento, tanto hormonal, quanto ginecológico, quanto qualquer atendimento. E essa é uma diretriz do SUS. Mas, hoje, como referência, ambulatórios de referência, a gente vai ter em alguns lugares do Brasil. Recife, Xande, me ajuda. Recife, Porto Alegre, Minas. Fortaleza, Uberlândia, Rio de Janeiro Natal. tem? Rio de Janeiro tem. Vou pedir aqui, vou colocar os Geralmente comentários. nas capitais. Se alguém conhece, também pode colocar aqui e ajudar a gente a Mas fazer esse eu acho mapeamento. nem todas as capitais. Manaus não tem, Acre não tem. Não, estou falando assim, geralmente as que tem são na capital. Na capital, sim, né? sim, No sim. interior do estado não vai ter. Eu fico aqui pensando um milhão de coisas, não quero roubar o tempo de fala de vocês, mas a questão da informação, né? Do acesso à informação. Boa noite. Acesso à informação para a pessoa que está começando a fazer uma transição, que está chegando no ambulatório, que está com muita disforia, não é disforia a palavra? Me ajuda aí, gente. Quando a pessoa tem uma disforia? Eu não quero Ajuda, falar gente. disso. Eu não gosto. Quer falar? É, Tá. Tá bom, eu falo. Bom, essa percepção está com tanto, eu imagino, manda essa né? bola que eu vou. Manda essa bola que Vou eu jogar a pego. bola. não, Chega um jovem desculpa, com muito desejo de fazer transição. Eu desejo tão enorme, e acho que isso também para mulheres trans é igual, é tanto desejo de se ver, né,
numa imagem que seja coerente com o que está sentindo, que as outras coisas que vai vir depois, menopausa, porque nós mulheres sempre pensamos assim, vai vir depois eu vejo, né? Mas esse depois Leonardo chega com Peçanha susto, falou né? desconforto, acho que essa é a palavra. Desconforto. Obrigada, Leonardo. Não, mas Julieta, assim, não é que você falou, meu Deus, que absurdo que você falou. Uhum. Só deixando claro, é que assim, disforia é um termo que ele é muito usado no meio médico. Ele tá dentro do manual, que é o CID. O CID é o Código de Classificação de Doenças. Entendi. Como se fosse uma doença. Desculpa, então. Não, e aí a disforia seria uma das caracterizações como uma doença. Então, Entendi. quando você fala em disforia de gênero, por mais que exista esse desconforto... Essa é outra palavra que eu estava procurando. Talvez não seja... Disforia, transtorno, incongruência. Tem os nomes lindos. Tem, bonitos. Então, assim... Eu vou lembrar. Eu errei a palavra, mas é bom você explicar. Não, mas é a palavra que é mais usada. Sim. É a palavra que é mais usada, assim, todo mundo usa disforia. A maioria das pessoas, né, que vão falar jornal, inclusive se você lê jornal, vai ser disforia. Hoje eu acordei disfórico. Né? Eu tenho uma disforia, assim, ela é usada, ela só não é legal. Tá. Dentro do que... Deve ser? Deve ser evitada. Evitada. A Isa, que eu falei, que está no núcleo trans, acabou de comentar aí alguma coisa de Papa Nicolau que eu vi. E aí por isso, porque ela remete a uma questão médica. E, enfim, deve ser evitada, como disse o Xande, apesar de que existe algumas pessoas especificamente que vão ter algum tipo de disforia, e aí a gente vai trabalhar isso. Aí é que também é importante, né, a saúde mental ser trabalhada. Né? Sim. Nessa questão, né? Porque ultimamente eu tenho visto na internet assim, especialista em transexualidade. Já me dá um negócio, né? Especialista em transexualidade. Sou psicólogo especialista em transexualidade. Eu já fico, caraca, mano, o que vai ser isso, né? Dá vontade de pagar uma consulta e ver. Com dúvida. Especialista. Mas, pedindo aqui as desculpas da minha ignorância, desculpa aí por ter usado uma palavra que deve ser evitada. Você sente que isso faz parte, esse desejo inicial de começar a transição, podemos dizer assim, é tão forte que essas informações que pode vir como, mas você sabe como é a menopausa? Você sabe que vai transitar? Você sabe as coisas que vão acontecer no seu corpo? Não é uma informação que seja bem-vinda nesse momento? Por que você acha que não... Assim, as duas questões, né? Não tem informação quando a pessoa começa a fazer uma transição e a outra pessoa quer ter acesso a essa informação ou não está preparada para receber essa informação? Aí eu vou falar a minha experiência, sempre, e isso independente de onde eu tô, se é na minha clínica particular, se é no SUS. Desde sempre a gente dá essa informação também. A gente fala assim, olha, quando você começar a hormonioterapia, você vai ter isso. Hormonização, né? Hormonioterapia também não é tão legal de falar. Hormonização. Tá vendo, Julieta? Não é só você. Até a gente que trabalha também erra. A gente costuma falar, mas foi o que o Xande falou. A gente fala porque somos especialistas nisso. Talvez quem não tenha esse olhar não vai falar. E eu acho que tem esse outro lado, sim, que quando as pessoas chegam já para fazer uma hormonização,
elas chegam muito empolgadas. Concorda, Xande? Que, Obviamente. obviamente. Porque é né? o único caminho que eu tenho para chegar aonde eu quero chegar, que é me ver no espelho. Porque antes dessa hormonização, né, eu não me via no espelho, né? Eu não enxergava o Alexandre, né? Então, assim, a questão mais importante nessa ansiedade, né? Nessa ânsia de querer, né? De estar, né? Bem consigo mesmo, porque não é nada além disso, é a gente continuar a luta da não automedicação, porque hoje você tem, pela internet, você compra assim, hormônio à E a vontade. dosagem, né? Inclusive a E dosagem. assim, eu num exemplo, né, em 2006, eu estava nessa ansiedade, e olha que em 2006 eu não era nem, não, eu já era um mocinho grande, Já era um né? senhor. Não quero, Um não quero, não senhorzinho. quero. Não vou entregar E ninguém aí, aqui, mas já assim, era um senhor. nessa ânsia toda, eu, em vez de tomar, né, primeiro que a galera, ó, tem Durateston, não vou falar nome, tá? Tem esse hormônio aqui, que ele é fodástico, não sei o quê, você tem que tomar a cada 21 dias. Eu falei, que 21? Vou esperar Vou nada. tomar Meti um por tudo. semana. Aí eu tive 3 AVC seguidos, entendeu? Então, assim, antes de qualquer coisa, a informação muito importante é essa questão. Não faça sem acompanhamento. Mas aí você tem um outro lado, né? E as pessoas que não têm acesso aos ambulatórios e que têm essa ansiedade de ter esse corpo e que tem uma internet aberta liberando tudo, Ou que né? Então, tem assim, medo, né? Que tem medo do acesso. ou que não tem também, né, Ana? Porque Não. hoje em dia a gente tem mais ambulatórios, né? Mas eu lembro de filas de anos, né? Para conseguir uma consulta com endócrino, né? Sim. O próprio CRT demorou para ter endócrino, ficou um tempão sem, né? É outra questão. Muitos profissionais não querem trabalhar com essa população e a Ana pode falar disso, né? Então, assim, essa ansiedade, essa ânsia de você se pertencer, sei lá, eu sei porque, cara, o maior sofrimento é você olhar no espelho e não enxergar você, porque é isso, né? Você não se enxerga. Então, aí você não tem acesso ao ambulatório. Você vai procurar um profissional de endocrinologia no SUS, que não, no SUS ou numa UBS que não quer falar sobre isso. Que aí o médico nega também, porque também tem isso, né? Não sei nada disso, nunca vi nada sobre isso. Eu, informado, vou dar o texto para ele, ó, tá aqui, né? Mas e quem não tem Quem não informação? tem. Não vai. E Gente, vai fazer isso, vai na internet e vai, ó, papá. gente, eu E a queria outra entrar um informação. pouco. Ah, desculpa, Ana. Desculpa. Não, é que tem uma outra informação que seria tipo, a partir do momento que você hormoniza, você não vai ter mais menopausa, então você não tem que se preocupar com isso, o que também não é verdade. Não é Não é verdade. verdade por alguns motivos, inclusive porque assim, pode ser que aquela pessoa, como o Xande, começou a se hormonizar, não pode ou não quer mais se hormonizar e ela vai ter que trabalhar outras questões, né, que vão A própria acontecer. esterectomia é uma menopausa, provoca uma menopausa cirúrgica, né? Então, assim, de Sim, fato, vai mas ter uma aí menopausa. Quem decidir fazer esterectomia, não são todas as pessoas, não é? Mas vai passar por essa menopausa ao mesmo tempo, junto com a hormonização, como é isso, né? Acho que aí voltamos para o começo, não foi estudado. O Guilherme, que tem uma pergunta aqui, ele já tinha falado antes sobre o corpo feminino e masculino, mas vou pular, Gui, porque acho interessante aqui entrar já na menopausa. Ele queria saber quais são as questões que você já passou ou passa
na menopausa, tanto hormonais e biológicas quanto psicológicas e sociais. E o Leo aproveito para comentar aqui, ele falou que pessoas cisgêneras também podem ter disforia, é o que a Ana explicou, né? Algumas pessoas de Cisgênero fato pode têm. ter disforia porque ele pode ter tristeza. A gente está falando aqui de disforia de gênero. Uhum. Essa é a diferença. A disforia de gênero é você ter um sofrimento por causa do seu gênero. Então, uma pessoa cisgênero, ela em si não tem essa disforia. E aí, só mais uma coisa, eu prometo que eu paro. Não, imagina, A minha parte. falar. Não, prometo que eu paro a minha parte mobilização aqui, ativista. Ah, entendi. Aqui, tá. A nossa questão com a disforia também é porque ela remete a olha essa parte bonita, segura, Xande. Ela remete a um trans verdadeiro, né? Não existe antes qualquer coisa, Não, né? Isso não existe. Coloca assim, Por quê? Vem de uma coisa assim, uma pessoa trans real só é trans de verdade se você sofre muito com seu gênero. Se você tem essa disforia com o seu corpo e com o seu gênero. E aí é também por isso que a gente briga. Porque assim, não, tem muita gente que é ok com o seu corpo, com os seus caracteres e que é transgênero do mesmo jeito. Então, mas aí abre outro. Ixi. Não, se for para abrir leque aqui, vai muita coisa. A gente passa, Aqui a gente fica igual reunião sobre da... a pergunta Só um adendo aqui, que a Isa explicou, né? Esterectomia retirada do útero, pode ser feita com manutenção dos ovários. Sim. Eu estava falando da esterectomia total, né? Quando retira os ovários, porque o ovorectomia, a né, menopausa. Mas obrigada pelo esclarecimento, porque eu não falei total também. Vem cá, eu Sandy, fiz responde. a esterectomia total, né, em 2010. Não faço mais, acho que já faz uns 3 ou 4 anos que eu não faço mais uso de hormônio, né? Os sintomas, frio, calor, frio, cobre, descobre, né? Irritabilidade, sim. Insônia. Porém, eu tenho feito muito uso alternativo de chás, que tem amenizado alguma coisa, né? Foi uma opção minha, não querer mais tomar hormônio. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Isso é uma decisão pessoal. Então, assim, no começo eu tinha medo de parar e cair a barba e tudo, mas, né, não aconteceu. Que eu amo minha barba. Não aconteceu. Eu simplesmente decidi que não precisava mais. Eu cheguei no ponto que eu queria, de me enxergar, né? Tenho uma esposa que é psicóloga, coitada. Às vezes ela sofre um pouco, né? Mas eu realmente faço uso de algumas coisas que eu leio bastante, né? Essas questões de chás, de não sei o que. Eu virei um vovozão, né? Eu sou um vovô de 50 anos, eu tenho uma neta, né? Que, inclusive, eu vou até contar para a Ana conhece a historinha da Mariana, minha neta. Ela chegou aqui sábado e falou assim, ela está com 10 anos agora. Ela falou, vovô, eu sei que você é Franz. E é famoso. Eu vi na internet, estava no intervalo da aula, eu fui lá no computador e coloquei seu nome. Você é um Franz muito famoso. Ela fala Franz, ela não fala trans. Então, assim, é muito legal nessa parte. Mas é isso, eu estou confortável do jeito que eu estou. Eu saí, me afastei muito da militância, né? Por questões de que me adoeceu também, né? Porque a minha vida era isso e eu parei de cuidar de mim. Eu lembro que eu falava muito que eu abria a porta
porta, fiquei segurando, todo mundo passou, e quando eu fui ver, eu já estava com 30 e poucos anos. Falei, não, agora eu vou, né? Aí eu fui. Então, assim, eu acho que tem uma moçada aí bem preparada, né? Para continuar, né? E é isso. Mas eu passo as mesmas coisas da menopausa. É inevitável. Gente, Guilherme pergunta se você acha que o uso da testosterona, por certo período, mudou algo da menopausa. Quando você compara o que você passa com o que Amapós relatam. Amapós? Faz sentido? Será que não é mais Acho que entendeu? acho que não vejo diferença, não. Eu não senti diferença, não. Principalmente no climatério. No climatério eu não senti essa diferença. E aí eu coloco uma questão da hormonização, né? Infelizmente, como a gente já conversou aqui, né? Não existe muita pesquisa. Então, padronizou o uso do hormônio, o uso da testosterona para os homens trans. Então, assim, você é homem trans, uma ampola a cada 3 meses de tal, né? Por não ter esse estudo aprofundado, essa questão que a Ana também colocou, a dificuldade do acesso a esses homens trans, a gente padronizou. Então, assim, meu corpo ele é totalmente diferente do corpo do Léo Peçanha, que está aí, né? Ouvindo a gente. Então, assim, para ele, os efeitos da testosterona é diferente do meu corpo, mas isso não é feito, não é selecionado, não tem um estudo. Então, assim, é isso que tem para oferecer e é igual para todo mundo, né? A gente até tem um pouco, mas é isso, né? A questão da especialidade, né? A gente tem ambulatórios muito específicos. Mas é raro, é raro a gente ter uma aplicação específica. Mas aí a gente vai ter assim, por exemplo, um homem trans que tem uma diabetes. Como é que a gente vai usar essa testosterona? Uma questão cardíaca, uma questão de fígado. Como que a gente vai usar essa testosterona em cima, né, dessas outras comorbidades que a gente chama? Mas são É exceções, difícil. né? A gente tem que dizer que são exceções, lugares São que exceções. fazem Mais ou têm menos. esse cuidado. Eu acho, me desculpa aqui, não sou médica, mas essas são dúvidas que eu gostaria muito de ter um especialista. A gente vai achar ainda alguém que responda essas perguntas, né? Porque o que a gente vem estudando é que quando a gente entra na menopausa, a gente está falando de mulheres cis, paramos de ter produção pelos ovários do estrogênio e essa falta de estrogênio cria condições, digamos assim, essa falta de estrogênio tira algumas estruturas, porque o estrogênio faz nosso corpo funcionar, nível neuronal, digestivo, muscular, enfim, um monte de funções. Então, ao tirar esse estrogênio num corpo trans, trazendo a testosterona, resolve, porque a gente passa a ter maiores estatísticas de desenvolver algumas doenças. Então, essas comorbidades, de alguma forma, não são tão exceções. Estou fazendo aqui um raciocínio bem amplo, vocês me desculpem, porque a gente realmente, né, são perguntas. Então, será que são exceções? Ou vai vir junto, né, as questões de colesterol, que trazem problemas, né, como, desculpa, né, do coração. Osteoporose. Osteoporose, todas as questões que vêm junto, né, como menopausa, no corpo cis, que vai vir no corpo trans, e como que é isso? A testosterona não compensa, porque não é o mesmo hormônio, não tem a mesma função, né, dentro do organismo. Então, essas são as dúvidas. E aí eu como tenho acompanhar, como equilibrar esse corpo? E eu tenho uma outra questão. Nós estamos falando de
reposição hormonal para quem fez a esterectomia, né? Sim. O homem trans, o trans masculino, ele pausa, corta a menstruação com o hormônio, né, a testosterona, e também eu também pergunto isso todo dia, né? Os riscos cardiovasculares, de osteoporose, trombose, tudo. Então, assim, são informações que aí eu falo com propriedade, porque eu nunca recebi essas informações. Então, assim, a questão assim, você é um homem trans, né? Fez a sua avaliação psicológica, hoje não é mais necessário, né, Ana? Fazer o laudo, né, para fazer hormonização. Já foi um dia, na minha época era, né? Tinha que ter um laudo, né, dizendo que eu era trans para poder fazer. Hoje não. Atestando, né? Porque afinal de contas eu sei muito mais do que você, se você é trans ou não. Então, eu estudei para isso, né? Tô de brincadeira. Eu vou dizer que você não é, porque eu vou dizer que você não é trans, porque você tem uma filha biológica. Você é travesti. Já usa calcinha? Né? Você usa calcinha ou cueca? Isso. Pois é. Julieta, essa era uma pergunta que tinha. Essas eram questões que tinha. Essas eram questões que tinham antes. Uma coisa assim, de anamnese de caso. Aí você pegava lá, tipo. Vai. Travou. O que a Isabela tá falando? Então, aí tem uma questão que assim. A Isa é ótima, olha como ela é maravilhosa. Muito, a Ana já viu falando sobre isso. Questão geracional. A gente não fala muito da questão geracional. As informações que chegavam para nós, homens trans, que são os mais velhos, é muito diferente do que se tem hoje para os meninos. Porque então, assim, a pesquisa evoluiu, informações. Querendo ou não. Sim. Querendo ou não, a pesquisa evoluiu. A outra questão existem mais pessoas trans, homens trans buscando a hormonização, que antes era mais moqueado, uma palavra que pode ser usada. Bem antiga, né? Antiga. Gente, só uma pausinha aqui. Porque estamos chegando no fim da live, eu acho que a live está começando. A gente pode passar um pouquinho? Pode. Pode, se tem tempo, beleza. Assim a gente consegue ler todos os comentários, que está aqui fervendo aqui, eu não sei como mediar tudo isso. Então, beleza, vamos continuar mais um pouquinho, fiquem com a gente. Posso continuar com as perguntas? Eu interrompi no meio da resposta, não, né? O Leo falou, e depois eu vou chegar na Isa que está explicando um pouco. Olha quantas dúvidas existem. Vou ter menopausa com testosterona? Não vou ter? Se eu sou testosterona, então não vou ter menopausa. Vamos esclarecer isso, porque acho que essa é a informação que vamos tentar esclarecer aqui. Leonardo, gostaria de saber se a longo prazo, para uma pessoa transmasculina que fez esterectomia total e faz uso de testosterona regular, quais seriam os possíveis efeitos da menopausa? Foi o caso do Xande, né? Você já explicou. Xande, nosso patriarca, dizem aqui. Seu também está dizendo que ele também quer saber isso. Regina dizendo que militância é muito difícil. Então, a gente também honra e agradece sua militância, porque foi muito importante chegar até aqui, né? A Regina pergunta também sobre produtos naturais. Então, uma alternativa, eu posso dizer como mulher cis, existem muitas alternativas de produtos naturais, fitoterápicos, alimentação, estilo de vida, exercício, dormir bem, alimentação, já falei, hidratação. Existem muitas coisas que podem ser feitas sem necessariamente o uso de reposição hormonal, e aí sim a gente usa a palavra terapia de reposição hormonal, que ajudam a amenizar as questões da menopausa. Repito, eu não sou médica, sou uma palhaça que passou pela menopausa precocemente, eu senti essa falta de informação e eu tô aqui
aqui para querer falar, para tentar que, né, outras pessoas, outros corpos não passem pela menopausa com sofrimento quando já existe, né, tratamento, já existe conhecimento, ou para a gente demandar que exista esse estudo, esse conhecimento e a gente muda essa realidade. Então, me entendam desde esse lugar, sim? Vamos lá. Testosterona tem uma conversão periférica no tecido. Olha aqui, Isabela, perfeita, vai responder. Primeiro, a menopausa aumenta o risco cardiovascular. Era essa palavra que eu estava procurando, muito obrigada. A testosterona tem uma conversão periférica no tecido gorduroso e vira estrogênio. Aí, então, a testosterona vira estrogênio. Então, os sintomas da menopausa vão aparecer depois da parada do hormônio. Então, respondeu uma questão que aqui é bem importante. Então, a testosterona, o caminho dos hormônios é muito complexo, porque um vira outro vira outro, se transforma. Harmoniza, então, aí é você, difícil tipo... pra caramba. Devia de chamar Pokémon. Por isso que vira, né? Transforma. Transformers. Então, ele vira estrogênio, então aí compensa, então... Super legal. Isso, vamos marcar uma live, pelo amor de Deus, vou te chamar aqui, agora. Eu ia falar agora. Não, a Isa é ótima. Lembrando que eu também não sou médica, tá? Eu sou psicóloga e fundadora, né? Cofundadora do Núcleo Trans e como diriam as boas línguas, eu sou cartola do mundo trans, né, Xande? Eles brincavam, mas eu acho que seria muito, muito válido, Julieta, trazer a Isa é muito boa. Isa, vamos te comprometer aqui publicamente, que tal? Eu acho justo. Então, a gente está abrindo esse diálogo e a gente pode começar uma série de lives e aqui esse espaço está aberto, então também pode tomar. Posso nem estar aqui, eu dou a senha, login e vocês conversam e fica disponível para a gente abrir esse diálogo e abrir esse espaço de conhecimento, de informação, de perguntas, de militância, sim, à disposição. Sim. A Isa já topou. A Isa já topou? Maravilha. Já topou. Maravilha. A Isa é fácil. Junho, vai guarda a agenda, uma quarta aí de junho que a gente já faz. Obrigada. Guilherme, vou seguir lendo e seguimos um pouquinho, tá bom? Dando pitaco. Versia. Quando tomamos a testosterona, a menstruação cessa para algumas pessoas, nem todas, vale dizer. Então, o óvulo não é liberado pelo ovário, ele continua ali. A menopausa só acontece, mas quando os óvulos acabam, nós temos com uma quantidade X, isso é finita. Então, entendo que a menopausa só acontece quando a pessoa volta a menstruar, o que provavelmente vai ser quando parar a testosterona. Porque menopausa, na verdade, é o nome da última menstruação, né? Então, o que a gente... o período antes e depois de passar de ser fértil a ser infértil, digamos, os óvulos param, é o climatério. Só que a gente fala informalmente, popularmente, de menopausa. Então, também aí, nesse caso, não sei se também teria uma questão de nomenclatura diferente, né? Porque é uma menopausa, digamos assim... química, de alguma forma também? Por hormonização? Ai, gente, quanta coisa, hein? Mas aí de novo, a gente acaba... eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado também com informações. Né? Porque quando a gente também começa a colocar muitos senões, a gente acaba desinformando. E a gente está aqui para falar sobre acesso à informação. E quando a gente está falando disso, a gente precisa falar a nomenclatura que é mais usada. Sim. E aí eu fiquei pensando também que o Xande falou, né? Tem que falar andropausa. Mas existe uma andropausa nos homens cis. É outra coisa, né? E aí, eu não disse que tem que falar, eu disse que alguns meninos usam, né? Eu sei, né? Eu tô só... existem inúmeras coisas que alguns meninos usam, que outros não usam, então, assim, é uma questão também de... Né? E que aí acaba dificultando, eu acho, ainda mais a informação. A pessoa quer falar, né? A questão, tipo, né? Eu quero falar que é andropausa, né? E aí a gente também tem que começar a discutir uma questão
né, da inserção e como seria essa inserção de homens trans na saúde do homem, porque isso até hoje eu não consigo entender como que isso pode acontecer se dentro, né, de uma saúde integral já é complicado. Imagina, eu posso falar palavrão? Não, né? Pode. Não é palavrão, é um nome normal, né? Se a live cair, eu abro outra, tá? Entrando dentro do ambulatório de homem. Assim, o mesmo, para mim, seria o mesmo constrangimento de entrar num ginecologista, né? Porque não há preparo, não há capacitação. E assim, se não há para o que já tem, imagina começar de novo, né, trazer essa questão num lugar machista, porque com certeza, né, é um lugar que vão ter médicos machistas, porque tem muitos que ainda não conseguem nos enxergar como homens, né? Colocar homens trans na saúde do homem. Isso tem que ser muito bem cuidado, né? Isso tem que ser muito bem trabalhado. É a mesma questão, tipo, eu mudei nome e gênero, vou ter que ir para o exército. Opa, peraí, calma, né? Homem trans cometeu um crime, nome e gênero retificado. Vai cair numa cadeia masculina. Alguém pensou o que vai acontecer com esse homem de vagina dentro dessa cadeia? Então, assim, existem inúmeras coisas que têm que ser pensadas de fato, né? Porque é muito legal. O primeiro homem trans a fazer esterectomia, Alexandre. Mas naquela época eu não tinha pensado em tudo que a gente está conversando hoje, né? Então, assim, ainda bem que as coisas começaram a ser conversadas. Mas tanto eu como outros que passaram por isso, ficamos à deriva, entendeu? Então, assim, hoje a coisa está mais para frente, está mais conversada, mas tem muita coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? É o que eu falei, não existe aquele sistema guarda-chuva, caiu aqui, respingou aqui, não. Cai aqui e talvez caia desse lado, mas não caia do outro, né? Tem todas essas questões que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Ai, desculpa, desabafei. Não, querido, assim, o espaço é totalmente teu e acho que faz parte, a gente desabafa muito aqui, porque as questões da menopausa e as questões do atendimento para a menopausa, por exemplo, no SUS tem uma cartilha, mas é muito pouco usado para as mulheres cis. Eu recebo relatos diários de mulheres que chegam no atendimento e recebem de um médico que nem olha para a cara delas e fala, é assim, é a vida, acostuma, toma uma aguinha, compra um leque, vai passar. Quem mandou nascer mulher, não é até assim. Isso. É a vida, é a mulher. Quem mandou nascer mulher, Então, e não a gente já sabe que tem tratamento, que tem alternativa. E para os homens trans ainda tem aquela questão da ninguém mandou escolher, né? Ninguém mandou, porque então, eu estava lendo uma matéria, não lembro onde, que alguém fez essa pergunta sobre menopausa para homens trans e transmasculinos, e o Ministério da Saúde, se eu não me engano, respondeu assim, uma coisa que existe. E assim, nunca ouvi falar, cara. Diz que tem realmente um serviço para falar sobre menopausa para homens trans, mas eu nunca ouvi falar. Eu só vi sobre isso na matéria, entendeu? Também que está no meu celular, eu salvei a matéria. Mas eu não... Mandaram até uma nota. Será que era a matéria da UOL com o Gil? Não. Não, acho Vou que procurar. foi com... Eu nunca ouvi Depois falar. Eu mando o link para você. Serviço específico eu nunca ouvi falar. Gente, pois Tá pegando fogo aqui o chat. Vamos lá. Mas é que tá rolando umas conversas, assim, são muitas questões de nomenclatura, né? Bom, o que eu acho, assim, é que a gente tem que falar de menopausa nos corpos trans. Tem que, se ficou com a pulga atrás da orelha nessa live, vai lá, assiste as informações, acho que podem servir, as informações que a gente tem nesse perfil. A gente tem uma websérie que fala, claro, fala muito mais de corpos cis femininos, de mulheres cis, mas as informações podem servir. A gente também indica várias
profissionais da área da saúde. A gente tenta ser muito inclusiva, muito ampla, assim, muito diversa no nosso vocabulário, mas a maior parte, assim, 98% das nossas seguidoras são mulheres, então não é toda hora que a gente consegue ter uma fala assim tão inclusiva, mas a gente tenta muito e a gente quer muito ter todos vocês aqui por perto, então vamos ampliar esse espaço de novo, esse convite, esse espaço está aberto. E acho que é a forma, né, que a gente tem, falar, deixar de fazer disso um tabu, parar de ter medo, trazer esse tema que está embaixo do tapete, que nem a gente quer ver, porque quem que quer saber de problemas de saúde? A gente não quer, até que não está na frente da gente e a gente vê, poxa, podia ter feito alguma coisa. Então, se a gente se prepara para a menopausa, a gente passa por ela com melhor, sem sofrimento, né, sem tanto risco. Então, acho que é isso, vamos falar, vamos assistir, vamos cobrar, vamos nos organizar para, né, acessar atendimento, para ter lei que nos ampare, para que esse atendimento seja para todo mundo, né, para todas as pessoas. Eu vi aqui uma coisa que o Leonardo falou da cartilha. Aqui, a cartilha é muito legal, também recomendo. Tem também aquele protocolo, se for mais Qual específico cartilha? para a cartilha sobre transmasculinidade. Tem uma que Aqui foi do barrado? sex box. Não, tem uma do sex box que Eu não é conheço. interessante. Conhece? Quer dizer, Do sex olha box? eu aqui briga. Não. Conhece, lógico que conhece, Xande. Você, enfim, não vou falar isso agora aqui em público. Diz que você participou aqui, que dá no Tem Google, uma encontra. e tem que você uma participou. que é específica para profissionais de saúde, que é um protocolo de atendimento a pessoas trans. É o guia, né? É o guia. O guia. Ele é bem legal. Bem legal. Se vocês não acharem na internet, tem em PDF, a gente manda. Você tem? Tem, Xande, também? Tem. Todo mundo tem. Assim, todo mundo que é dessa área tem e pode pedir que a gente manda. Tem a cartilha de saúde dos homens trans também, que fala também da questão de HIV, que também é muito legal. É uma questão que não entendi, desculpa. Não, aqui o Guilherme Aqui eu estou falando é uma nacional, municipal. Que aí o governo anterior retirou algumas questões, né? Mas eu tenho original em PDF, quem quiser, porque eles dizem que não podia falar de homens transgrávidos e nem de aumento de clítoris através do pump, né? Então, assim, essa cartilha também acho que é muito importante. Dá fala de hormônio também, é muito legal. E se eu não me engano, tem alguma coisa de menopausa, não lembro, mas eu tenho ela em PDF, vou mandar para a Julieta dar uma. E manda as coisas também, é importante. A gente pode criar conteúdos aqui também para colocar. Sempre que a gente traz alguma questão assim de menopausa para corpos trans masculinos, tem muito interesse, as pessoas especificamente, muitas médicas que querem saber mais, que querem se informar, então assim, se a gente conseguir criar conteúdo e divulgar, acho que seria bom. Tinha um comentário aqui que eu não queria deixar de fazer, que a Regina falou, tô rodando aqui para achar, sobre também dificuldade que ela encontra com jovens, muito jovens que chegam com 13 anos, que querem começar a hormonização, né? E que eu acho que... Com 13 anos é bloqueio, né, Xande? Bloqueio primeiro. Não é hormonização, você não faz é bloqueio. hormonização, você faz bloqueio. Mas ela está falando que eles chegam querendo harmonizar, que eu não estou conseguindo achar. Ah, não, a gente chega chegando. Exato. Quer? Tu chega querendo, né? Vai querer, todo mundo quer, né? Aqui achei, ó. Mas aí tem o Antigos, né, que trata dessa questão, né?
Eu acho, das crianças, enfim, né? agora Mas por que que eu fui iam atrás desse abrir. comentário? Desculpa, é pela questão de conversar também, né? De conseguir acessar, de conversar com as pessoas mais jovens e que esses assuntos também cheguem neles. Acho que trazer o tema à tona também possibilita essa chegada às pessoas jovens. Existem Assim. muitos grupos de homens trans, eu vou falar especificamente de homens trans, né? E a única ressalva que acho que a maioria dos administradores desses grupos, eles não deixam falar sobre automedicação, mas existem os que também são só para isso, né? São só para ensinar, olha, 3 palmos para cá, você aplica aqui e não sei o quê, então isso também... e aí não é legal, né? É Mas complicado. aí, Mas Xande, existem a gente muitos vai grupos. voltar. Mas aí a gente vai voltar a uma questão de novo. Aí eu vou falar como psicóloga, médicos, não fiquem bravos comigo. Numa questão bem sócio-histórica, que é a mesma discussão que a gente vai ter com relação às bombadeiras para as travestis, Sim. a automedicação para os meninos trans e também para as mulheres trans, que é meio que a gente ficar enxugando gelo. Falar que não pode, só que a gente não dá uma alternativa, a gente não dá um acolhimento, a gente não dá Essa é uma uma questão. UBS que tenha um atendimento facilitado. Você está enxugando gelo. Você está Capacitado, falando né? não pode, você vai fazer o quê? Né? Aquela Mas criatura. a gente também faz o nosso papel dizendo que não é legal. Né? Eu Tá sou bom. uma prova viva. Né? A gente vai tentando. Eu acho que aí, Aninha, não é enxugar gelo, não, sabe? Eu acho que cada um fizer a sua parte, acho que é legal. Que vai acabar? Não vai acabar, cara. Entendeu? Não vai acabar. Não, concordo. Mas eu acho que já. Concordo que aqui o nosso papel como profissionais é falar não faço. Tá certo. É, Mas aí é. é outro assunto também, Não, vai abrir aqui outra coisa. eu e a Ana não pode conversar. Gente, tá tudo A gente super entrava, a bem. gente entrava em Não, eu reunião, e a Ana é Julieta, assim para você mesmo. ter noção, a gente entrava em reunião 9 horas da manhã de sábado e terminava às 13, sem comer, Claro. e ficava lá, né? Quando a gente estava Mas muita coisa montando boa. o Abracite, né? Abracite. Mais alguma pergunta aí? Criamos. Acho que tem muitos comentários, né? Eu leio falando que a base do problema está no atendimento de médicos em não querer nos atender. Uma Concordo. das, né? Claro. Eu fico pensando, né? Quantas coisas são envolvidas que a gente não vai conseguir falar numa live, né? Trabalhar no sábado merece respeito. Sabe qual é o problema? Olha Às aqui, 9 da manhã ainda. Isso aqui, eu preparei para falar hoje. Pergunta se eu peguei no papel. Não peguei nada. Eu vou falar que eu era tão assim que eu falava que não era trabalho, era hobby. A Bracite foi hobby, não foi trabalho. Não. Então, o Leonardo tem uma questão ainda que tem muitos UBS, eu não sei, aqui em São Paulo, aqui não é em São Paulo, como mais em São Paulo, é que ainda está com dificuldade de fazer o nome social no cartão SUS. Né? Para você ver, é uma coisinha que, cara, 2009. É de 2009, ainda tem lugar que não que fala assim, tem profissional que fala assim, não existe isso, sabe? E é aquela coisa, você dá carteirada se você sabe, quem não tem informação, né? A Carta dos Direitos dos Usuários do SUS de 2006. Tem profissional que eu andava com a minha dentro do bolso. Tem profissional que fala que isso não existe. Então, assim, o acesso à saúde integral, né? Dentro de lugares não específicos, né? Que sejam os ambulatórios e tal, e alguns lugares remotos, isso não vai acontecer. A gente vai deixar de ir, aí
realmente atrapalha a questão da pesquisa, porque não tem número de pessoas. É bem complicado. O assunto da menopausa, e assim, eu vou falar um pouco, acho que a maior questão realmente é a falta de informação sobre um assunto tabu para nós, entre nós mesmos. Eu nunca sentei com um amigo, eu falei com o Lã uma vez, que eu estava sentindo umas coisas, aí eu contei para ele o que era. Ele falou, mano, você está na menopausa. Eu falei, tá, então é menopausa. Foi o meu amigo no bar tomando uma cerveja que eu comentei o que eu estava sentindo, que ele falou que era menopausa. Então, assim, é complicado. E concordo com o Leonardo que é transfobia. Concordo com o Leonardo, tudo que ele está falando, né? E acho que não só a questão, de novo, dos corpos trans, mas a questão da menopausa, né? A questão desse interesse da medicina, da ciência, da indústria, de pesquisar além do corpo cis masculino, né? Acho que eu não sei se tem a ver o que eu vou falar, mas assim, você ouve, eu ouço muito rádio, eu não sei se TV, né? E aquela propaganda para o homem ficar erétil o tempo todo, para o homem que está numa fase, não sei o quê, fala-se o tempo todo, né, que existe um método, alguma coisa, mas não fala, né, da questão da mulher, né? Mas aí nem quando a gente falou do pump, né, de fazer o pump, que é, né, para aumentar o... Existe o pump que vem de qualquer site para pênis, mas quando você fala de criar um pump para clítoris, acabou, não pode falar não. Entendeu? Ele é bem complicado. Aí a gente vai também entrar numa outra questão. Não, desculpa, gente, eu vou pondo. Mas eu acho que tem uma coisa que, aí puxando também pro. Não, o meu mestrado foi com mulheres cis em sexualidade. O número de pesquisa em disfunções sexuais em mulheres cis é, sei lá, 1/10 do número de pesquisa em disfunção sexual em homens cis. O Viagra, né? Pode falar aqui? Pode. Né, não falo azulzinho, tá? Só não falo azulzinho, tá? Tá, aquele só lá. Viagra mesmo. Não, porque o azulzinho, eu fiz a propaganda daquele... Ai, como te chama? Da campanha da... Ai, não vou lembrar agora. De tomar antes e depois. Engove? Não. Da questão da AIDS. Doenças... da AIDS mesmo. Sim, de AIDS, no carnaval. A PrEP. A PrEP é azulzinho. Eu lembro que eu tirei uma foto assim e todo mundo, né? Achou que então não pode falar azulzinho. Senão o pessoal para tomar PrEP, eu compro a PrEP achando que é... Não, mas o que eu ia falar é que já existe há muito tempo, né? A gente tem um monte de coisa que já existe há muito tempo para a saúde sexual do homem cis e, né, para mulher cis e outros corpos não existe. Por exemplo, né, também vaginismo em homens trans. Não existe pesquisa sobre isso. Tem um monte de coisa que a gente pode ficar aqui falando, né? Ixi, tem papo. Tem papo que dá. Mas temos tempo limitado e voltamos para a menopausa. E é isso, né? A gente já não fala sobre sexualidade em geral, né? Nas pessoas que têm vagina, principalmente. Ainda mais se a gente falar sobre isso no envelhecer, que a menopausa, ela vem nessa coisa do envelhecer, você deixa de ser útil para a sociedade a partir do momento que você não é mais reprodutivo, né? Isso é cruel pensar. E a gente volta para essas questões psíquicas todas do porquê que a gente não faz pesquisas a partir disso, porquê que a gente não bota, né, a mão e o olhar sobre esse fator. É porque não tem mais o interesse, não tem interesse
financeiro, não tem interesse social e a gente coloca tudo embaixo do tapete e tá tudo certo. Bravo, bravo, é isso. Nos despedimos com isso, mas eles estão percebendo que existe o filão aí, que existe o mercado, que a gente compra coisa, que a gente gasta dinheiro. Então, vamos desenvolver aqui umas coisas para atender esse público, que é tipo metade da população mundial, né? Né? Um pouquinho de gente agora que passou por isso, né? Ou vai passar, ou vai morrer antes. Então, assim, não tem outra. Gente, super obrigada. Mais uma vez, assim, gente, muito, muito obrigada pela tua generosidade, pela tua coragem de vir aqui contar a tua história, muito importante. Não usa essa palavra coragem, não. Essa coragem, porque todo mundo que vem aqui conta a própria história tem que ter coragem de vir e contar, sabe? Assim, não é fácil vir e contar. Você acha que é fácil para mim falar na minha secura vaginal? Eu venho aqui e conto. É coragem em si, sabe? Eu acho que é coragem Vamos falar também. disso também, saca? Vamos falar disso também. Porque as pessoas têm uma questão, aí eu já ponho outro assunto, e aí pode falar com outro homem trans, é a questão de que a vagina do homem trans não é penetrável. Opa, peraí, como não, né? Vamos falar que homens trans também podem Xande, ter vamos falar relacionamento disso. com outro homem trans, que tem relacionamento com homem cis, que tem relacionamento com mulher trans. Isso tem que ser colocado, porque colocam essa questão na gente de que a gente, vou colocar um aspas aqui, virou homem, tem que gostar de mulher cis, né? E é isso, tem que gostar de mulher cis, porque se gostar de mulher trans também não pode, gostar de travesti não pode, gostar de outro homem não pode. Então, assim, eu acho que isso é um assunto também que tem que ser colocado, né? A sexualidade do homem trans. Quando a gente pensou em criar a PrEP também para os meninos, questionaram por quê, né? Porque existem homens trans, inclusive, que fazem programa, né? Existem homens trans que têm relacionamento com outros homens, com gays, Então, assim, eu acho que vamos falar dessa secura vaginal também, né? Vamos falar de vaginas de homem, pronto. O tema, vaginas de homem. Vamos falar que homens, né? Homens podem ter vagina. Isso, homens podem ter vagina. Homens podem engravidar. Tem inúmeros assuntos que a gente com o título do nosso filme, que precisamente se chama Menopausas, trazendo o plural. Onde eu acesso ele? Eu vou te passar. Porque ele está participando de festivais e não tem aberto. Mas eu passo o link e você assiste. A Ana também. Seria uma Muito alegria. obrigado. Mas nesse lugar de que não existe, não é padrão para todo mundo igual. Para cada corpo, para cada trajetória, para cada biografia, para cada estilo de vida, vai ser de uma forma diferente. Então, somos muito mais amplos e mais diversos e mais, né, temos mais camadas do que nos querem fazer acreditar de que somos, né? Então, sair das gavetas. Sair das gavetas. Super obrigada de novo. Todas as pessoas que estão aqui com a gente, participando, comentando, acompanhando. Essa live fica gravada, então pode mandar para a pessoa que fala, queria que tal pessoa assista. E vai para o YouTube também, no nosso canal, Peripécias Menopáusicas. Sem sair da live, já pode seguir aqui a gente. Pode seguir também a Ana e Xande para acompanhar as novidades, os conteúdos. E, de novo, fica aqui a casa aberta para quem quiser trazer diálogos, propostas, conteúdos. Estamos aqui para abrir a boca para falar. Estou na menopausa e quero estar bem. Sim? Obrigada, boa noite. Muito obrigada, Julieta, pelo espaço. Obrigado pelo convite. E pelo convite. Obrigada, Xande, por estar aqui mais uma vez. Obrigada por te ver de novo. Sim. Obrigada, Ana, sempre um prazer. Obrigadão. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.